minhas amigas, estamos aqui no território da Bacia de Jacuípe, mais precisamente no município de Capela do Alto Alegre, e viemos mais uma vez aqui, no apiário nosso amigo Bial, na Floraps. Viemos nessa segunda videoaula trazer mais dicas para você aí sobre a produção de pólen. Você que é apicultor, já trabalha já com a produção de mel e quer incrementar mais uma renda aí na sua propriedade, no seu apiário, com produtos produzidos aí pelas abelhas. Então a gente vai trazer algumas dicas para você aí sobre produção de pólen. Assista a nossa primeira videoaula, que a gente mostrou a você os equipamentos que são necessários para você produzir o pólen. Mostramos também como são as práticas em campo para você conseguir coletar o pólen. Falamos sobre a pelota, a qualidade da pelota, como é feita a distribuição das caixas, a necessidade de sombreamento, E paramos aqui sobre a chegada do pólen na residência ou na sua UBM para você fazer o armazenamento e comercialização do pólen. Então, essa segunda videoaula a gente vai trazer dicas para você, Você fez a coleta do pólen aí no seu apiário, o que é que deve ser feito, quais são as dicas, que Bial, com sua experiência, traz para a gente, para você aí que está assistindo a videoaula. É importante você saber quais são as técnicas necessárias para você estar coletando o seu pólen com qualidade, para você não perder, digamos assim, o comércio do pólen. Então tem algumas dicas de higiene, dicas de práticas, para você estar coletando esse pólen aí no apiário. Os equipamentos você já conhece, que a coleta é feita nos coxos, mas tem umas dicas que são interessantes. Então, aproveitar para esse Bial aqui a experiência e perguntar a ele, Qual a primeira dica, Bial, para o apicultor que está coletando o pólen lá no seu apiário? Quais são as dicas de higiene necessárias para ele estar coletando esse pólen? Cleito, assim, o pólen como o mel, ele tem uma capacidade de se contaminar muito alta. Então, a gente está trabalhando com um alimento, que ele vai ter um pouco de processamento depois. Então tem que ter cuidado com a vasilha que você vai transportar tanto no apiário, que você vai congelar quando chegar em casa. Então essa é a principal preocupação do produtor com o produto. Uma vasilha limpa ou um balde limpo, ter aquele cuidado que você já falou no apiário das colmeias cobertas, porque quando chove pode ser que ali de alguma forma chegue a dissolver o pólen, a água cai em cima ali, o pólen ele é úmido e é delicado, ele acaba dissolvendo. Então, começa lá já do apiário, bem cobertinho ali com a telha. Na hora de coletar, levar um vasilhame limpo, ou até um balde para mel que seja específico para alimento também. E aí você já vai com cuidado mesmo para não correr risco de contaminar pólen, dele ter contato com alguma coisa que contamine ele. E dando continuidade à nossa videoaula, Bial já trouxe algumas dicas aí sobre a coleta do pólen em campo, É de conhecimento de todos que trabalham com a comercialização do pólen, a questão da qualidade da pelota. A gente está trabalhando com alimento, tem que ter toda uma higiene, todo um cuidado para coletar ele em campo. E aí eu já dou continuidade à nossa videoaula e nossa entrevista aqui com o nosso experiente Bial, que já trabalha com apicultura há muitos anos, tem experiência hoje no território da Bacia com a produção de pólen. Dando continuidade à nossa videoaula, já perguntando a ele, depois de feita a coleta, Bial, lá em campo, do pólen, e a chegada, a recepção desse pólen aqui na unidade de beneficiamento de mel, mas a estrutura pode ser uma residência também no apicultor, qual é o procedimento que ele deve fazer para estar armazenando esse pólen, já que ele não vai colher e comercializar, ele tem que ter um procedimento para armazenar. Qual é a vasilha que ele vai estar guardando? É a mesma que ele trouxe de campo? Ele pode estar colocando em outra vasilha? Pode usar um saco, aqueles sacos próprios para colocar alimento? Pode deixar na geladeira ou tem que ser em freezer? Qual é a orientação que a gente passa para esse apicultor que está iniciando com a produção de pólen? Perfeito, perfeito. Quando a gente chega do apiário com esse pólen, com aqueles cuidados que a gente já falou, existe uma peneira inox, que é para separar algo por eventual, que venha alguma abelha morta, algum bagaço que seja maior do que o pólen, já passa numa peneira inox ali, que é para separar, fazer a separação. Caso não tenha, você pode fazer até a catação manual ali de algo que venha que não seja o pólen ali junto com o produto. E aí a gente congela.
é a parte mais importante que o apicultor tem que fazer. Porque o pólen, diferentemente do mel, ele fermenta muito mais rápido. Com 48 horas o pólen já se perdeu se ele não for congelado. Mas além disso, que é muito importante o produtor saber, que quando ele coleta o pólen, apesar do pólen ser coletado no mesmo dia que ele foi colocado pelas abelhas ali no coxo, lá na queda da trampa ali, corre o risco da traça, a mesma traça de cera que dá nas colmeias, que a apicultor já está acostumado, ele também dá no pólen. Só que é uma espécie de mariposa diferente, ela coloca lá na flor. E aí quando a abelha faz a coleta do pólen, ela já traz o pólen contaminado com ovos da traça. Então quando a gente congela, e obrigatoriamente tem que congelar, a gente elimina a fermentação e elimina os ovos da traça. Então por isso que tem que ser congelado em freezer, para evitar que o pólen fermente e matar esses ovos da traça. Porque se for numa temperatura, por exemplo, de geladeira comum, na parte baixa ali da geladeira, que não seja no congelador, mesmo assim os ovos vão eclodir da traça e lá na frente, mesmo depois da secagem do pólen, ele vai eclodir os ovos e vai gerar pela larva da traça de cera, que vai consumir o pólen e estragar o produto. E vai perder qualidade. E vai perder a qualidade. Dica muito interessante. Lembrando, só para recapitular, que eu não falei quanto à questão da coleta lá no campo, tem que ter cuidado na hora de coletar o pólen. Porque o pólen ele é sensível. Se você chegar com muita brutalidade para você pegar o pólen, ele pode desmanchar. Ou então, se você carregar em sacolas, por exemplo, pólen, sacolas não. Nenhum tipo de saco plástico ou sacola é ideal para pólen, antes da secagem dele. Porque ele está úmido e ele é delicado, ele dissolve. E aquela pelota tem um valor comercial. Né? Exatamente. Porque fica um pólen bonito. Quando você fazendo com que o pólen, a pelota do pólen fique inteira, fica um pólen bonito, entendeu? O pessoal gosta de ver um pólen bonito. E ele desmanchando não, fica grãos muito pequenos, desmancha, fica esfarelado. Então tem que ter muito cuidado nessa parte úmida para não levar em sacolas. Sacolas não. Baldes, alguma vasilha, se for pouco pólen, sacolas ela prejudica muito o pólen. Beleza, ficou bem claro aí para você, apicultor, né? Bial explicou muito bem aí com a questão do armazenamento, que não pode ser em geladeira, tem que ser em freezer, né? A temperatura de um freezer hoje, para congelamento, é em torno de 8 graus, né, Bial? Isso. Fica em torno de 8 graus Celsius. Então não pode ficar muito acima dessa temperatura para evitar todos esses problemas que o Bial já citou aqui. E aí você deve estar curioso e perguntar, sim, eu trouxe meu pólen, coloquei no freezer, deixei armazenado. E aí eu pergunto, Bial, e quanto tempo eu posso ficar com esse pólen armazenado? Já que eu estou lutando, buscando um comércio, estou ainda buscando um cliente para estar comprando esse pólen meu para comercialização. Quanto tempo ele aguenta de armazenamento? Cleito, o que é que acontece, cara? Existe o ideal. O ideal é que a gente congele no mínimo 48 horas, que esse pólen permaneça lá congelado. Chegou do campo, 48 horas. A partir das 48 horas, esse pólen já está pronto para você fazer o resto do processo ou comercializar ele in natura para as empresas, se for o caso do atacado. E aí, meu amigo, você pode ficar até 6 meses, até 1 ano com esse pólen congelado. Mas existem pesquisas que dizem que a durabilidade do pólen como produto no todo, seja ele beneficiado, seja ele congelado, é apenas 2 meses. Então, é ideal que você não passe tanto tempo para você comercializar ele. Congelou o pólen, você tem 48 horas ali. De 48 horas você pode já vender o pólen. Então, junte ali 1 mês, 2 meses, venda para o seu comprador final, que ele vai fazer o restante do beneficiamento e comercializar o pólen. Então, ele tem 12 meses. Então, nesses 12 meses, o ideal é que quanto mais rápido ele comercializar esse produto, melhor para o cliente dele, porque vai fazer esse beneficiamento, colocar o pólen no comércio, o pessoal já entra em consumo desse produto. Então, ele seco, desidratado ou congelado, 12 meses. 12 meses. Mais um tempo mínimo de 48 horas para esse pólen já está congelado, matou as traças lá, passa para o seu comprador. E aí, Bial, mais uma curiosidade aí para os produtores de pólen com relação ao comércio, comercialização, né? O pessoal reclama muito
que o comércio do mel é difícil, o comércio do própolis está difícil, tal. E aí eu pergunto a você, qual é a vantagem do comércio do pólen em relação aos outros produtos? Há uma diferença? É melhor produzir pólen do que produzir própolis e mel? Ou os três produtos são bons? Qual é a vantagem de produzir pólen para o apicultor? Bom, como vantagem, é uma coleta diária. Então, passa a suprir suas necessidades financeiras diariamente. Porque se você trabalha com mel, você sabe muito bem disso que é apicultor, você vai ter aquele período de safra para colher o mel, a partir dali entra entre safra, então você só vai ter mais uma entrada de recurso, de produto para você comercializar na próxima safra, na próxima florada. O pólen, ele tem uma extensão de florada maior, ou seja, o pólen na natureza, após as chuvas da nossa região, falando aqui da nossa região, a florada de pólen ela começa primeiro que a do mel e termina depois. Então você passa mais tempo coletando o produto e é um produto que você colhe todos os dias. E a partir de 48 horas ele já está pronto para você comercializar. Então a vantagem do pólen é exatamente essa entrada de recurso mais cotidianamente. Já o mel vai para a safra, o própolis. O própolis é hoje também bem valorizado, inclusive o própolis da nossa região, o própolis da Jurema, bem valorizado. Ele tem uma coleta semanal também. Então, ele tem uma entrada de recurso mais rápido, mas o própolis ele tem que ter um manejo bem justo também para a produção de pólen, também na questão do beneficiamento, de congelamento dele quando vem no campo, mas o que dá um recurso mais rápido é o pólen. Por isso eu acho que o pólen ele tem essa vantagem. Essa é a vantagem sobre os outros produtos. Todos são viáveis, pólen, própolis e mel. Todos os produtos das abelhas em geral são viáveis para você produzir. Agora, essa questão do tempo. O pólen ele é mais rápido para ali gerar um recurso que os outros produtos. Tem muitas regiões, hoje no estado da Bahia e no Brasil, que já trabalham com produção de pólen. Aí uma outra curiosidade para o produtor lá, o apicultor. Qual é a diferença mesmo do nosso pólen? Porque assim, tem pessoas que produzem pólen em áreas de plantio de eucalipto. A gente aqui não tem essa monocultura, a gente aqui, nosso pólen vem da Caatinga, da região da Caatinga. E a gente tem uma vantagem com relação às outras regiões. E aí, qual é essa vantagem para quem está entrando na área mesmo? Cleiton, pessoalmente, como produtor e a gente comercializa nosso pólen já há bastante tempo, o que a gente percebe é que os consumidores estão buscando produtos mais naturais. Os mais naturais possível. Quando a gente passa a coletar pólen de monocultura, existem riscos. Porque em áreas de monoculturas, você é engenheiro agrônomo, você sabe que tem que usar algum tipo de defensivos, algum tipo de suplemento para as plantas ali que possam ser inseridos no pólen ali, na própria natureza. Interferir na qualidade. Então, o nosso pólen tem como vantagem livre de qualquer tipo de contaminante. Então, quando o cliente vem buscar o pólen do Nordeste, ele busca um pólen da Caatinga, um pólen livre de qualquer tipo de contaminação. Então, essa é a vantagem. Outra vantagem que a gente tem também, que a maioria, 95% do nosso pólen, é um pólen multifloral. E um pólen multifloral ele é mais rico em vitaminas. Quanto mais colorido o pólen, ele é mais rico na composição dele como um todo. Então, além da gente estar livre de qualquer tipo de contaminante nas nossas áreas de produção, a gente também tem uma qualidade do nosso pólen muito grande. Nosso pólen já foi analisado em laboratório também e os resultados foram muito bons. Inclusive a empresa que fez essa análise se interessou muito pelo pólen. Então hoje a gente tem um produto de qualidade, atestado que é de qualidade e com as vantagens de estar livre de qualquer problema de contaminação. Isso. E com relação ao comércio, Biel? A gente tem um produto de qualidade e tal. O pessoal demanda bastante o comércio para venda do nosso pólen? Sim, como é a demanda? A nível de Bahia, Brasil? Sim, a nível nacional, o consumo do pólen ele está se tornando cada vez maior. Até me surpreendeu, que tem 3 anos que a gente está no pólen, me surpreendeu a demanda pelo pólen. E quando a gente não está na produção de pólen, não está envolvido na comercialização, a gente não tem noção do tamanho. Mas eu volto a dizer, as pessoas estão muito mais interessadas no consumo de produtos naturais. E o pólen é riquíssimo de proteínas, de vitamina B, todas as vitaminas. Fibras. Exato. É um produto rico. Então,
as pessoas se interessam muito pelo produto, pelo pólen. Então a comercialização do pólen no Brasil, até mais, eu acho que até mais que o mel. Assim, as pessoas que procuram a gente para comprar pólen hoje, que me procuram para comprar pólen, é muito mais que o mel. Porque nosso consumo de mel é muito baixo, ele vai mais para exportação. Nosso consumo de pólen, ele é todo interno. A gente não tem exportação de pólen, tem mínimo, coisa pouca, de exportação de pólen. Então todo o pólen que é produzido é consumido internamente. Eu acho que falta, né, Biel, essa questão da conscientização da população. Essa videoaula é para apicultores, mas também é para o consumidor. Falta um pouco da consciência da população com relação ao consumo do mel e do pólen, que é um produto alimentício. Exato. Não é um produto só fitoterápico. As pessoas usam mel para consumo, para tratamento de doença, alguma coisa, né? Fungo, bactéria, vírus. Mas tem que entender que o mel e o pólen é um produto alimentício, que a gente pode estar consumindo no nosso dia a dia, sem problema nenhum. Né? E sadio, é verdade? Cleiton, as pessoas elas têm que aprender o seguinte, que o pólen, o mel, o próprio, os alimentos naturais em geral, elas não são remédio que você vai estar doente hoje, vai tomar e vai resolver seu problema. Isso. Os alimentos naturais, eles levam tempo para fortalecer seu sistema imunológico. Então é algo que você tem que seguir no seu dia a dia. Não é algo que você tem que comprar o produto quando está doente para resolver seu problema. São produtos naturais que fazem bem à saúde, que fortalecem o sistema imunológico como um todo. Todos são cientificamente comprovados que fortalecem o sistema imunológico como um todo. Então, as pessoas têm que consumir isso no dia a dia e não esperar ficar doente para poder consumir. É como você falou, são alimentos. Ô Biel, você falou a questão do mel para exportação. O nosso mel é bastante exportado. E com relação ao pólen, há uma exportação já na Bahia, no Brasil aqui, do nosso produto de pólen? Existe uma exportação não da Bahia, que eu saiba, não existe da Bahia. A única empresa hoje exportadora que exporta alguma quantidade de pólen, do meu conhecimento, é a Braille. Ela exporta um pouco de pólen, mas as exportações, como eu já falei antes, é bem pequena em relação ao pólen, até pelo nível de produção. E o pólen ele é bem menos produzido que o mel. O mel é o principal produto da apicultura hoje no Brasil, é mel. Então o pólen hoje fica em segundo. Então a exportação ela demanda um volume muito grande e a gente não tem esse volume. Para a gente fechar nossa videoaula, Biel, é uma curiosidade aqui, para a gente desmistificar também os apicultores de outras regiões, como o território Cisal, entre outros territórios, que não produzem o pólen, que diz que tem medo, dizem que não tem viabilidade econômica a produção de pólen naquelas regiões lá, por ser uma região semiárida. Então, a gente está aqui na Bacia de Jacuípe, é uma região semiárida também. Então, na sua opinião, é viável a produção de pólen? Tem como a gente organizar o apiário e produzir pólen comercializado nos nossos territórios, tanto Cisal quanto Bacia de Jacuípe? Cleiton, com certeza, cara. Com certeza. A nossa região, falando como Bacia de Jacuípe, é uma região muito rica. É uma região que tem um período chuvoso às vezes curto, mas às vezes surpreende. E mesmo nesse período curto, a gente tem no período que chove e tem outras floradas que não dependem tanto de chuva, como a jurema, a aroeira. Isso. Tem outras floradas que fornecem pólen que hoje a gente não tem volume de florada para, por exemplo, encher uma melgueira, produzir uma safra de mel daquela determinada florada, mas tem como produzir o pólen. Então a produção de pólen é muito viável. Para a gente, aqui a gente trabalha com pólen já há um tempo e é bastante viável, sim. E na produção de pólen também há alguns equipamentos necessários. Então o Bial vai apresentar aqui alguns equipamentos da Florapis. A Florapis também trabalha com comercialização desses equipamentos. E aí ele vai apresentar a vocês alguns equipamentos que são necessários. São chamados de EPI, equipamento de proteção individual, né? E todo apicultor tem que ter esse equipamento, porque a gente trabalha com abelha apis, são abelhas que têm ferrão. Então, Bial, apresente aí, são os equipamentos. Quais são os equipamentos aqui que tem na Florapis? Então, a gente tem EPIs também, dá para usar EPIs, nada mais é que a calça, o blusão, equipamentos. A gente tem todos os equipamentos para a apicultura. O que a gente não tem, que o apicultor demandar, a gente vai lá e com as empresas parceiras que consegue para ele. Aqui a gente tem o extrato de soja, a gente tem o pó de pólen, aí a gente tem a ração pronta. A ração a gente fabrica aqui mesmo, de acordo com o apicultor precisar. Se ele quiser a ração pronta, a gente tem. Se ele quiser preparar a própria ração, a gente também tem os produtos. Aí a gente tem os EPIs de algumas empresas, a Rainha da Paraíba, a Praçab. EPIs a gente trabalha mais com a Praçab, que é da nossa região. Já foram equipamentos desenvolvidos para a nossa região mesmo. A gente tem comércio para abelha sem ferrão e a gente tem o equipamento
para a produção de pólen, o coxo, a trampa, a terapista, alimentadores. A gente tem também produtos para colmeias, arame, ilhóis, garfo. Então assim, a gente tem muitos materiais que a gente trabalha cotidianamente, que são coisas que o agricultor usa no cotidiano. Outros produtos também, como a cera alveolar, a gente tem, tá ali no galpão, a gente tem uma quantidade grande de cera alveolar, então a gente consegue fornecer cera alveolar para muitos produtores. A gente compra o pólen in natura também, a gente compra mel também, pode entrar em contato, tem nosso contato aí no vídeo, a nossa colaboradora vai passar os preços aí para vocês. Então, pólen, mel, própolis também, própolis bem pouco, mas mais mel e pólen. Então, essa foi mais uma videoaula para você apicultor, você amante da abelha, né? Amante da apicultura e produtos da apicultura. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a questão da produção de pólen e consumam os produtos da abelha. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.